Abre então as suas Bíblias, livro de Hebreus, capítulo 6, verso 1 a 12. Eu quero começar no versículo 11 do capítulo 5. E aí depois, que foi a mensagem anterior, a gente vai ler até o 14 e depois do 1 ao 12 no capítulo 6, né? E por que a gente vai fazer isso? Porque o texto começa ali no versículo 11 e ele se estende até o versículo 12 do capítulo 6. É uma continuidade, embora a gente só vai enfocar ali nos 12 versículos de Hebreus 6, então há uma continuidade no texto, e vocês vão perceber isso. Então lá no versículo 11 do capítulo 5, diz ali: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra e na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, e aí a gente começa o capítulo 6, versículo 1, né? Esse por isso mostra que ele está fazendo a ligação ao que a gente leu até agora, tá? Então, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes desse mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-os à zombaria. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis que cultivam para a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição de ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Porque Deus não é injusto para que se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, porque vocês serviram e ainda estão servindo o santo. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam a promessa. Palavra de Deus ao nosso coração. Deus, traz iluminação aos nossos corações, à nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicá-las ao nosso coração e sairmos edificados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da apostasia, ou do abandono da fé, é talvez um dos temas mais disputados ou debatido entre os cristãos. O texto que iremos analisar é talvez o texto mais difícil de Hebreus e que tem ao longo dos séculos levantado uma divergência muito grande e diversas opiniões. Por isso é importante a gente prestar atenção na exposição do texto. Embora iniciamos com a leitura do contexto imediato, nós colocaremos a nossa atenção nos 12 primeiros versos do capítulo 6. Aqui, o termo ou tema que nós iremos abordar é o tema da apostasia. Apostasia, ela pode ser definido literalmente como retirar algo, afastar algo de algum lugar. Ou num sentido figurado, a apostasia pode ser a mudança de um local, a mudança de um ponto de vista. No contexto greco-romano e judaico, o termo era utilizado para qualquer tipo de rebelião ou desafio que se fizesse ao império ou a uma ideia, né? E também é utilizado como uma espécie de quebra da fé ou abandono da fé. Então, no sentido mais amplo, a apostasia é retirar-se de um local físico ou figurado
Mas aqui, na carta de Hebreus, por exemplo, há um retorno do povo hebreu para o judaísmo. E isso é visto como uma espécie de apostasia. Todos nós conhecemos diversas histórias de pessoas que abandonaram a fé, largaram a Cristo. Estatisticamente, muitos jovens abandonam a sua fé quando completam perto dos seus 18 anos e só retornam após os 30 anos. Isso porque começam a construir uma família e depois vem a necessidade da fé novamente. Você já deve conhecer algum jovem nessa situação, que foi exposto ao contexto da sociedade, o contexto acadêmico, deixa de lado a sua fé para se tornar um ateu, um agnóstico ou simplesmente alguém que não mais professa a fé. No entanto, quando falamos de apostasia, ouvimos todo tipo de história. Alguém que abandona a fé quando experimenta a crise de um luto, quando experimenta a crise de um divórcio, alguém que abandona a fé porque perdeu o emprego, alguém que abandona a fé porque teve uma desilusão amorosa, alguém que perdeu a fé porque teve uma experiência negativa com a igreja ou com a própria religiosidade. Às vezes nos surpreendemos até com a notícia de pessoas que andaram a vida inteira com Cristo Jesus e depois de anos e anos abandonam a sua fé e deixam a sua fé de lado. No contexto imediato aqui, o autor de Hebreus, ele exorta os cristãos rumo a uma maturidade cristã. É isso que ele está fazendo no versículo 11 a 14. Vocês que estão usando agora de preguiça ou letargia espiritual, vocês já deveriam ser professores e mestres, diz lá. No entanto, vocês continuam mamando leite espiritual, né, e tendo necessidade de um alimento que já não era mais para vocês estarem se alimentando. A ideia é que eles não estavam progredindo, pelo contrário, muitas vezes essas pessoas, apesar de estarem há um longo tempo na comunidade, na igreja, estavam regredindo, voltando a uma infantilidade espiritual, e por isso o autor de Hebreus, ele faz uma exortação contra esse movimento de abandono da fé. E aqui algumas perguntas difíceis que a gente vai precisar trabalhar nesse texto. O que é apostasia? Para quem que o autor de Hebreus está direcionando essa exortação contra o abandono da fé? Havia de fato esse perigo de abandono da fé? O que quer dizer que uma vez que essas pessoas abandonaram a fé, elas não podem ser mais renovadas para o arrependimento? Qual é o propósito principal do texto? E a gente começa do verso 1 a 3, o autor trazendo justamente uma continuidade daquilo que foi tratado do verso 11 a 14. Ele diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avançamos para aquilo que é perfeito. Por isso que, por conta dessa imaturidade de vocês, por conta de que vocês deveriam ser mestres e ainda mamam leite espiritual, agora nós precisamos deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é deixar os princípios elementares? Deixar os princípios elementares não seria que o autor está falando que eles deveriam abandonar ou deixar de lado esses princípios da construção da fé. Pelo contrário, deixar é uma vez que os alicerces já foram colocados, não há mais necessidade de reconstrução de alicerce. É como numa casa. Uma vez que se constrói o alicerce está construído. Preciso construir novamente o alicerce. Né? O que o autor de Hebreus está dizendo é isso. Uma vez que vocês já conhecem a Cristo, uma vez que vocês já tiveram a experiência com Deus, não há mais necessidade de voltar a esses elementos da doutrina, ou doutrina elementar de Cristo. Não há mais necessidade porque o fundamento já está posto, e ele vai colocar quais são os fundamentos daqui a pouco, da doutrina tanto acerca de Cristo quanto a doutrina que Cristo ensinou. Então aqui a gente já deixa claro que o estabelecimento da superfície, ou vamos dizer, daquilo que é construído, da pedra angular de nós cristãos, é justamente o ensinamento de Cristo Jesus. É Ele que é o nosso alicerce.
E aí ele diz, então avancemos para aquilo que é perfeito. Ou seja, avancemos rumo à maturidade, à completude na fé. Não lançando de novo, e aí então ele faz a menção de 6 doutrinas essenciais ou elementares daqueles que colocaram o seu alicerce em Cristo Jesus. Ele fala aqui da base para o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A gente pode dividir esses 6 elementos basilares da fé cristã na iniciação da fé cristã, na liturgia, no rito, algo externo da fé cristã, né? Então a atuação interna da fé cristã, a atuação externa da fé cristã e o futuro da fé cristã. Na atuação interna, o autor de Hebreus diz aqui, olha, a gente não deve lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, 2 atuações internas da salvação, arrependimento e fé em Deus. Uma vez que vocês já tiveram a experiência com Deus, não há necessidade de novo de lançar o alicerce do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. E obras mortas aqui tem a ver com todas aquelas obras que não condizem ou não são suficientes para a salvação. Uma vez que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por esforço humano. Assim a gente precisa se arrepender das nossas obras mortas, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus, né? Então não lançar de novo a base do arrependimento e nem a fé em Deus. Atributos externos, ensino dos batismos e da imposição de mãos. Há uma série de teorias aqui, o que seria esse batismos no plural, né? Se seriam os banhos de purificação lá do contexto judaico, ou se esses batismos seria a contraposição entre o batismo de João e o batismo de Jesus, ou seria a contraposição entre as purificações judaicas e o batismo agora de Jesus. O que é, de fato, a gente não tem certeza, né? Há várias opiniões, mas aqui o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: existe uma doutrina acerca do batismo que para esses recipientes aqui de Hebreus é algo elementar. E não só do batismo, mas da imposição de mãos. E aí a imposição de mão, no contexto bíblico, é utilizado para diversos motivos, né? A imposição de mão era utilizada para perdoar pecado, para expiar pecado, para consagrar coisas, para poder enviar pessoas para o comissionamento missionário, era para receber o Espírito Santo, né? E aqui, para orar pelos enfermos. Então a imposição de mãos aqui, ela tem um múltiplo sentido, né? Mas aqui, propriamente, parece, pelo que a gente vai ver no versículo 4 a 7, que tem a ver com o recebimento do Espírito. Uma vez que eles agora foram batizados e foram imposto a mão para receberem o Espírito Santo. E aí o versículo 2 diz, e também da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, né? Eventos escatológicos, lá do fim do tempo, né? Dos fins dos tempos. E aí ele diz o versículo 3, e isso faremos se Deus permitir. Versículo 4 a versículo 7, nós entramos aqui talvez na parte mais complexa do texto, né? O autor, então, ele faz uma exortação contra a apostasia. E ele começa dizendo assim, é impossível, pois que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para o arrependimento. O trecho aqui em análise é talvez o mais complexo, que traz inúmeras interpretações ao longo dos séculos, né? Alguns leem esse texto apenas enxergando aquilo que querem ver a partir da sua própria ótica confessional, né? Então aqueles que creem que não perde a salvação vão tentar encaixar no texto a não perca da salvação. Aqueles que creem que se perde a salvação vão tentar enxergar no texto que se perde a salvação. Mas de fato, né, o texto ele traz a sua complexidade. Ele começa dizendo o seguinte, que é impossível. É impossível. E impossível aqui não tem a ver, como alguns autores dizem, que se trata de algo difícil, né?
mas de fato algo que não é possível. E o que não é possível? Não é impossível que essas pessoas que experimentaram tudo isso, que a gente tem aqui no versículo 4 e 5, se caírem, serem renovados outra vez para o arrependimento. Há um questionamento, e aqui a gente tem pelo menos 3 posições. Quem são essas pessoas aqui do texto? São pessoas convertidas? São pessoas não convertidas? Ou o autor de Hebreus só está utilizando um elemento retórico de persuasão? Vamos começar por esse terceiro elemento, né? Se o autor estivesse utilizando apenas um elemento retórico de persuasão, o que seria isso? O autor está utilizando esse exemplo como um exemplo fictício, hipotético, apenas para mostrar o perigo de que eles caírem de fato na fé ou abandonarem a Deus, e que não seria um exemplo real, né? Mas o autor está utilizando aqui de um elemento fictício, né? Uma história hipotética. Aqueles que creem assim, dessa forma, né? Que enxergam aqui uma análise hipotética, né? Eles vão entender que lá no versículo 9 a 12, a realidade desses aqui de Hebreus é que na verdade eles são daqueles que perseveram na fé. Eles são aqueles que fazem algo para Deus, né? O que o autor está dizendo é só: se vocês continuarem dormindo, continuarem com essa letargia espiritual, como diz no versículo 11 do capítulo 5 e no versículo 12 do capítulo 6, vocês vão de fato regressar e vão chegar a um ponto em que vocês vão cair na fé, e aí não vai ter como vocês voltarem, né? Essa teoria, ela não faz tanto sentido, né? Uma vez que parece que a exortação aqui e a experiência que o autor de Hebreus está citando é uma experiência real, uma experiência com Deus, né? Então a gente não acredita que seja apenas um ato de retórica ou um ato linguístico para convencer alguém, né? Como um pai que diz para o filho assim: olha, se você fazer isso eu vou te colocar de castigo, mas na verdade não vai colocar de castigo, só está utilizando de um elemento de retórica para convencer o filho a não fazer aquilo, né? No entanto, a gente entende que os versículos 4 e 5 de fato estão falando de pessoas que andaram com Deus, né? E aqui uma segunda teoria é de que essas pessoas elas não seriam convertidas, né? E aí aqueles que leem o texto dessa forma, né, vão tentar justificar essa leitura a partir da ideia de que a salvação não se perde. Se a salvação não se perde, como que aqui está falando no versículo 6 que eles caíram? E aí vão justificar o seguinte, de que esses, na verdade, como diz lá em João, não eram. E porque não eram, por isso que eles caíram. Não pertencem àqueles que eram o povo de Deus. Porque Jesus diz lá em Mateus, né, que aqueles que o Pai me deu, esses de modo algum se perderão ou serão lançados fora. E de que o filho da perdição, Judas, se perdeu porque não era daqueles que foram escolhidos, né? Então aqueles que acreditam na predestinação e na eleição vão acreditar que essas pessoas são pessoas assim como o povo de Israel, que experimentaram do maná, que foram guiados pelo Espírito Santo, né? Que experimentaram da nuvem de dia e de noite, mas que pecaram contra Deus e que morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Então essa é a ideia por trás daqueles que acreditam que a salvação não se perde. De que aqui se trata de fato de pessoas religiosas, pessoas, como diz lá o Evangelho, né, que Jesus vai chegar para elas e dizer: olha, você fez isso no meu nome, eu fiz aquilo no teu nome, e Jesus vai olhar para as pessoas e dizer: olha, de fato eu não te conheço, afasta de mim você que comete a iniquidade, né? Então aqueles que defendem a não perda da salvação, olha para esse texto e entende: não, são pessoas que foram iluminadas, experimentaram um dom de Deus, receberam o Espírito Santo, mas de fato eles não tinham a graça da perseverança dos santos, e por isso não perseveraram e caíram, e é impossível que eles sejam renovados, porque eles não têm a graça da perseverança dos santos, né? Quando eu olho para esse texto, eu tenho dificuldade de não ver nesse texto uma experiência real dessas pessoas. Porque o texto está falando aqui que primeiro eles foram iluminados. E a ideia de iluminação é de trazer da escuridão para a luz. E essa transição, esse movimento de trazer da escuridão para a luz, é tirar a pessoa da condição do pecado e se apresentar para a condição da salvação. Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo.
A escuridão não tem local aonde a luz de Cristo reflete. A ideia de iluminação, ela pode ser vista como o ato da conversão, aonde o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nós somos iluminados no nosso entendimento, para enxergarmos as coisas a partir da ótica de Deus. E aqui ele diz, não só foram iluminados, né? Alguns vão entender que iluminação tem a ver com batismo, mas isso é uma ideia que se constrói a partir do segundo século, né? E não parece ser cabível aqui, né? Parece que é a ideia mesmo da conversão. Eles também provaram aqui literalmente a palavra comer, eles degustaram. A mesma palavra é utilizada para falar de Jesus em Hebreus capítulo 2, quando diz que Jesus provou a morte. Ao provar a morte, Jesus de fato morreu. Estes que provaram, que comeram aqui, são pessoas que experimentaram de fato o dom de Deus, o dom celestial, o dom de Cristo, o dom da salvação. Receberam o Espírito Santo. Diz aqui que eles foram participantes do Espírito Santo, iluminados, receberam o dom da salvação, foram participantes do Espírito Santo, experimentaram, provaram a palavra de Deus e também dos poderes do mundo vindouro, né, de Cristo. E aí diz o versículo 6, e caíram. E aí vem a palavra, né, da apostasia, e caíram. Aí diz, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à zombaria. Aqui a impossibilidade não é a impossibilidade da ação de Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Mesmo assim, o texto bíblico diz que existem algumas coisas que Deus não faz. Se a gente andar um pouquinho no versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. A gente sabe que é impossível que Deus peque. Embora haja uma possibilidade lógica, porque Ele é o Todo-Poderoso, na sua natureza isso se torna impossível. E quando diz que é impossível, não é porque há uma impossibilidade de Deus, mas porque justamente o alicerce da salvação foi rejeitado por essas pessoas. Porque eles rejeitaram justamente isso, eles rejeitaram a iluminação, a conversão, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o poder do mundo, e essas pessoas que rejeitaram isso, é impossível renová-las por arrependimento, porque elas rejeitaram justamente a base da salvação. É essa que é a ideia do texto bíblico. Como salvar aqueles que rejeitaram justamente a base para a salvação? Então a ideia do autor é justamente de que uma vez que eles rejeitaram a Cristo, eles foram também por Cristo rejeitados, e de que perderam a sua salvação. E aí eles estão de novo crucificando a Jesus, o Filho de Deus, e o expondo à zombaria, né? Então aqui dois atos de envergonhamento do Evangelho. Primeiro, um ato de envergonhar o próprio Cristo. Essas pessoas que passaram tanto tempo na fé e abandonaram a fé, diz que primeiro eles envergonham a Cristo, e segundo, eles também expõem a zombaria, ou seja, envergonham a Cristo diante de outras pessoas. Versículo 7 e 8 continua trazendo a diferenciação entre aqueles que perseveram e aqueles que não perseveram. E aqui a gente tem a ilustração justamente da terra, né? Daquilo que acontece na terra. Versículo 7 diz assim: porque a terra absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para que cultivem e recebem a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e ervas, é rejeitada, está perto da maldição e o seu fim e perto de ser queimada. Então a gente tem aqui duas terras que recebem da chuva de Deus, que absorvem a chuva de Deus. No entanto, uma produz frutos úteis, e essa é abençoada por Deus. E outra, né, aqui a gente tem a alusão do que está acontecendo no versículo 4 a 6, receberam também a bênção de Deus, receberam a chuva de Deus. No entanto, elas produziram espinhos e ervas daninhas, e por isso elas foram amaldiçoadas pelo próprio Deus, e o fim e o destino delas é o inferno, ou serem queimadas. E aí então a exortação ou incentivo a essa comunidade de que eles continuem perseverantes.
Então, de fato, a gente vê no versículo 9 a 12, de que esse não era o estado dessas pessoas de Hebreus. Mas a exortação do autor de Hebreus é justamente para que a letargia espiritual que acontece lá no versículo 11 do capítulo 5 e no versículo 12 do capítulo 6, não faça com que eles tenham uma degradação tão grande a ponto de abandonarem e rejeitarem tudo aquilo que eles experimentaram de Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês precisam acordarem. Vocês precisam entenderem qual é a natureza de vocês. Ele diz: olha, quanto a vocês, meus amados, né? E agora utiliza uma linguagem pessoal, de amabilidade. Quanto a vocês, meus amados, ainda que eu estou falando dessa maneira, de forma dura, eu estou certo de que coisas melhores esperam, coisas relacionadas à salvação. Eu estou certo da salvação de vocês, eu estou certo de que a esperança do coração de vocês não é dessas pessoas que retrocederam, porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês, do amor que mostraram com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. E aqui então a gente vê algumas características dessas pessoas que continuavam perseverantes na fé. Eles estavam trabalhando para Deus, eles tinham um amor para com o nome de Deus, serviram e continuavam servindo a comunidade. Além disso, tinham em pleno empenho e certeza da esperança. E aí ele coloca a finalidade. E eu escrevo isso, versículo 12, para que vocês não se tornem preguiçosos de ouvir a palavra, versículo 11 lá do capítulo 5. Vocês se tornaram preguiçosos de ouvir a palavra de Deus. E porque vocês se tornaram preguiçosos, o que tem acontecido? Vocês já deviam ser mestres, mas ainda são bebês espirituais e continuam mamando leite espiritual. E aí no versículo 12 agora ele finaliza dizendo: olha, eu estou escrevendo isso, essa exortação para vocês, para que vocês tomem cuidado para não caírem. Porque com certeza, se vocês rejeitarem o sacrifício de Cristo, vocês serão rejeitados. E eu escrevo isso para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. E aí verso 13 até o verso 18, a gente não vai expor esse texto, semana que vem a gente vai trabalhar o capítulo 7, ele fala justamente daqueles que herdaram a promessa por meio da promessa de Abraão. E aí a gente lembra do texto de Gálatas, quando diz que a partir da promessa de Abraão, Deus fez a promessa que a partir do seu descendente nós seríamos salvos, e não dos seus descendentes, a saber, de Cristo Jesus. A promessa feita a Abraão é que aquele da linhagem de Abraão, Jesus Cristo, traria salvação. E ele está dizendo justamente isso aqui no versículo 12. Para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores, para que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Não tem a ver com promessa feita para a gente, tem a ver com a promessa da salvação que foi feita lá para Abraão e que depois se cumpriu em Cristo Jesus. Se vocês querem perseverarem na fé, continuarem na fé, continuem nessa esperança, continuem trabalhando, continuem no amor à obra, continuem servindo a comunidade, continue imitando os exemplos daquele que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. E lá no capítulo 11 de Hebreus a gente tem uma lista muito linda, daqueles que pela fé herdaram a promessa. Pela fé Abraão fez isso, e pela fé o outro fez aquilo. A exortação nessa noite a gente também é para que a gente possa de fato fazer uma autoanálise da nossa vida. Quem nós somos? Como tem estado? Talvez nós somos essas pessoas, versículo 4 a 6. Fomos iluminados, recebemos o dom do Espírito, recebemos o dom celestial, provamos das coisas vindouras, mas a nossa fé tem desfalecido. E se você é uma dessas pessoas que a fé tem desfalecido, hoje o Espírito Santo nos exorta ao regresso. Nos exorta a olhar para Cristo, nos exorta a perseverar, a tomar como exemplo a esperança que Deus nos dá, a olhar justamente
para aquilo que Deus fez por nós. Deus nos chama nessa noite para que a gente possa, de fato, né, olhar para como tem estado a nossa vida, como nós estamos, né? Então, na minha visão hoje, o texto, ele está trabalhando, e eu falo hoje, né, porque é um texto complexo, né? O texto, ele está trabalhando pessoas que, de fato, experimentaram a fé, tiveram uma experiência com Deus, mas que em algum momento caíram, rejeitaram aquilo que Deus deu, né? E por isso, o autor de Hebreus está falando sobre essa possibilidade, né? Para que eles não abandonassem a fé, porque eles seriam rejeitados pelo próprio Cristo, e de fato o destino deles seria a perdição. Assim como aquela terra que produziu ervas daninhas e espinhos seria amaldiçoada por Deus e queimada pelo próprio Deus, aqueles que rejeitarem a Deus também experimentarão do fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós e traga esperança ao nosso coração. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite que Deus nos convida a conhecer a Ele. Nos convida a não nos estagnar na imaturidade espiritual, na infantilidade espiritual, mas progredirmos a cada dia naquilo que Deus tem colocado